Primeiro a gente vai... Opa! Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui das violências normalizadas no consultório de pediatria. Todos são bem-vindos, não só os pediatras, todos os profissionais que estão aqui, todas as mães, todos os pais. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder passar para vocês um pouco da minha caminhada, da minha história, porque eu acho que isso nos humaniza e é nesse momento que a gente se encontra, né, de humano para humano, com toda a nossa vulnerabilidade. Então, muitas pessoas me perguntam, né, como eu tenho coragem de expor a minha história, e eu tenho certeza que a minha história já transformou outras histórias, tenho certeza absoluta disso. Então, eu faço com muito prazer, com muito amor, com muito carinho, né? Os meus filhos me emprestam essa história, quero dizer, às vezes eles não me emprestam momentos, fotos, mas me emprestam a história, com certeza, porque eles sabem o quanto foi fundamental na vida deles também. Então, eu planejei essa aula primeiro contando aí, realmente, né, a minha caminhada, a pediatra que eu fui, a pediatra que eu me tornei. Depois eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu nesse caminho, os tropeços, os acertos, os erros, e o final aí com a escola da educação positiva, né? O final e um grande reinício. E depois a gente vai abrir para vocês perguntarem o que quiserem, para poder dizer também das suas aflições. A equipe mandou um questionário, muita gente respondeu, eu vou trazer também aqui algumas questões, né, que apareceram lá no questionário, mas a gente tem muito tempo aí para conversar sobre tudo. Quem depois se sentir à vontade de contar também, quem foi aluno e quiser contar da transformação, também se sintam todos bem-vindos aqui essa noite. Espero que seja uma noite especial na vida de vocês. Tá? Obrigada pela presença. Eu vou me arriscar aqui, vamos ver o que vai dar no meu compartilhar de tela. Tá ok para vocês? Vamos lá. Então, violências normalizadas no consultório pediátrico. Antes da gente chegar aí nesse ponto, né, quem eu fui, quem eu me tornei, né? E a vida é assim, é uma constante mudança, e a gente tem que sempre pensar em estar evoluindo, né? Eu era uma pediatra tradicional, a gente tem uma formação tradicional, né? A maioria de nós veio de formação tradicional, eu não acho que exista ainda realmente uma universidade que te prepare para estar diante da criança, não acredito que há ainda uma universidade, infelizmente, a gente está nesse caminho, cada dia mais próxima disso, uma universidade que te prepara para realmente ver a criança, ouvir a criança e sentir a criança. E mesmo se existe essa universidade, o dia que existir, a gente primeiro precisa passar por um caminho de sentir a gente mesmo, de olhar para a gente mesmo, né? De se transformar. Então, eu fui uma pediatra muito boa, muito competente, e eu acho que a história nossa, né, de todos nós aqui, talvez tenha sido do mesmo lugar, né? Porque quando a gente escolhe a medicina, por mais que algum de vocês tenha escolhido a medicina para ganhar dinheiro, geralmente a medicina vem como uma missão na nossa vida, né? E a gente vem para cuidar do outro. Eu considero muito nobre a medicina, ainda considero. A gente tem realmente um lugar diante das pessoas que a gente não sabe utilizar. Então, a gente tem um poder na vida do outro incrível, né? Porque o outro acredita na gente, o outro se entrega nas nossas mãos. Só que, infelizmente, a gente não sabe muito utilizar disso, e a vida veio me ensinando tudo isso, então eu sempre estive nesse lugar hierárquico dentro do consultório, dentro dos hospitais, de saber tudo, e eu sempre fui uma médica muito estudiosa. Eu entrei na medicina para salvar vidas, só que eu entrei na medicina também para fazer pediatria, então eu escolhi primeiro a pediatria e depois a medicina.
Na verdade, tem uma história mais profunda ainda, que, na verdade, eu escolhi estar com crianças. Eu sabia que eu queria cuidar de crianças. E depois eu vou dizer por quê, porque eu achava que era uma coisa nobre da minha parte, o cuidar de crianças sempre foi uma coisa importante para mim. E acabei fazendo um teste vocacional, que deu pedagogia e psicologia, então eu achava realmente que eu devia ser pedagoga ou psicóloga. E aí cheguei em casa contando essa história para o meu pai, e ele falou assim, não, se você quer mexer com criança, então vai fazer pediatria, que dá dinheiro. E mal sabia, né? Mal sabia eu que eu ia acabar indo para esse lugar que está em todos esses 3 mundos aí, né? Na pediatria, na pedagogia, na psicologia. Mas, enfim, eu fui para a pediatria porque meu pai queria muito que eu fizesse medicina, eu sempre fui a filha obediente, sempre fui a filha boazinha, sempre fui a filha que se destacou em casa, sempre fui a filha, entre aspas, que deu certo, a filha exemplar, como a maioria de nós aqui, né? A filha obediente, e obediente continuei, obediente ao que eu aprendi na universidade, obediente ao que eu aprendi na residência, cada vez querendo consumir mais conhecimento, então ia aos congressos, fugia das salas de comportamento, fugia das salas de amamentação, fugia das salas de desenvolvimento infantil, porque eu achava uma grande bobagem. Eu achava que eu precisava saber sobre doenças, estar atualizado sobre as últimas medicações, sobre as últimas descobertas, e eu estava sempre nas salas de asma, de refluxo, estava sempre ali na razão, sempre fugindo do sentir, né? Então, eu estava nas salas mais lotadas do Congresso, óbvio, num certo ponto, talvez ali com uns 15 já anos de medicina, eu já comecei a flertar um pouco com comportamento e desenvolvimento. Hoje eu tenho mais de 20 anos de formada, na verdade, eu tenho 25 anos de formada, então aí estou quase com 25 anos de pediatria também, né? 23 anos de pediatria. E eu fui nessa caminhada da razão o tempo todo, mal sabia eu que essa razão escondia muitas coisas em mim, né, do sentir. Eu sempre fui uma médica muito amorosa, entre aspas, muito empática aos pais, e eu quero trazer com muita força isso para vocês, que quando a gente é empático com os pais, quando a gente está ali e abraça uma mãe, quando a gente acolhe uma mãe, a gente invisibiliza a criança. A gente precisa estar ao lado das mães, a gente precisa. Mas quando eu estou ali muito empática a esse mundo adulto, eu acabo deixando de ver a criança. Isso vai incomodar vocês em alguns pontos, mas eu quero que vocês tentem sentir aí. Podem sentir raiva primeiro, depois um pouco de medo, depois um pouco de frustração, tristeza, mas é importante nesse processo aqui que eu vou contar para vocês, para que a aula seja realmente assertiva, que vocês sintam e que podem sentir raiva aí de mim, mas eu aprendi nesse meu caminhar, né, de médica amorosa, e eu vou contar para vocês quando que foi realmente a virada de chave, né? Porque essa médica amorosa que tinha sucesso, e eu falo que o segredo, tem umas questões lá, o segredo de estar com o consultório lotado, tudo isso eu já sabia, né? Era estar atualizada e disponível, né? Eu não podia estar só atualizada, eu tinha que estar atualizada e disponível. Então, eu ficava 24 horas por dia disponível para os meus pacientes. Então, o meu consultório realmente era cheio, né? Sempre foi cheio. Eu tive um consultório lotado de convênio, depois parei de atender convênio, aí eu atendia particular e atendia também gratuito, nem era pelo SUS, porque eu não queria nada de obrigação, então eu trabalhava numa igreja aqui em Belo Horizonte, trabalho voluntário, que atendia crianças carentes, fazia alguns trabalhos também em abrigo, para compensar, talvez aí para minha consciência ficar menos pesada de estar só ali no particular, e fui levando, e fui junto, a coincidência, e uma coisa que foi um presente para mim na medicina, é que quando eu acabei a residência, eu estava grávida, eu fiquei grávida, faltava 4 meses para acabar a residência, fiquei grávida em setembro, acabei a residência em dezembro,
Então, tive o Rafa logo que eu saí da residência, peguei plantão, que é isso que a gente faz, né? E eu quero falar mais que nós que somos médicos, a gente tem uma vida de muito deixar o prazer de lado, né? Então, as amigas estão saindo, a gente está estudando, os familiares estão encontrando, a gente está no plantão do hospital, está tendo festa de Natal, a gente está dentro do hospital. Quantas vezes aconteceu isso, né? Está tendo um jogo que você quer muito ver, os foguetes lá fora, e você está dentro do hospital trabalhando. Então, essa vida que a gente está ali entregando para o outro o tempo todo, e entregando para o outro, entre aspas, porque a gente está entregando para o outro, porque a gente tenha uma volta, né? É como se eu estou anestesiado, eu estou distante do sentir e eu quero me nutrir, e eu acabo me nutrindo, primeiro do meu ego ali, né? Salvando a vida do outro, e segundo, porque o outro está ali sempre me validando, e na pediatria esse caminho é muito mais fácil, porque a criança, se você é amorosa com ela, ela te corresponde imediatamente. E a minha virada de chave veio exatamente com o Rafa, porque o Rafa foi um paciente e um filho totalmente dentro da caixinha, totalmente dentro das expectativas, né? Então, ele foi ali obediente, calmo, tranquilo, educado, ajudava todo mundo, era um menino boa praça, todo mundo gostava do Rafa, me enchia de orgulho. E eu, quando ele fez 14 anos, então, coincidentemente, meus pacientes que começaram comigo desde o início também estavam adolescendo, e o Rafa ali, tão bacana, tão bonzinho, tão sem dar trabalho, de repente, me olha como os meus pacientes estavam olhando. E esse é um dos desafios que apareceu lá no questionário também, com um olhar de desprezo. E naquele momento que o Rafa começou a me olhar com um olhar de desprezo, foi um baque para mim, porque eu senti a ferida da rejeição. E essa rejeição, eu vou explicar para vocês depois, eu trago da infância. Não tinha a mínima ideia que essa rejeição era da infância. Eu sei que aquela dor de um filho me rejeitar, a dor dos pacientes me rejeitarem, e eu falo, não pode ser assim, eu tenho que descobrir o que está errado aqui. E eu nunca estava errado, porque eu sempre fui dona da razão. Nós médicos somos muito donos da razão. É também um escudo protetor, né? Muitos, inclusive, abusam disso aí, e porque arrumam essa armadura que te distancia do outro para sofrer menos, para sentir menos, para saber menos, né? Então, o Rafa veio com essa força do segundo nascimento, da adolescência, me olhando nos olhos e me mostrando que eu era péssima, que eu era péssima, que eu não tinha intimidade emocional nenhuma com ele, nenhuma com o João Pedro, meu segundo filho, nenhuma com a Malu, minha terceira filha, nenhuma com meu marido. E foi aquilo ali, para mim, foi quanto eu estou distante do sentir, quando eu estou distante dele, só que alguma coisa me trazia para a razão, e eu falava, eu preciso estudar mais, eu não tenho alguma coisa que não está dando certo, e aí comecei o meu caminho estudando para educar meu filho melhor, porque o meu filho estava saindo, ele estava fugindo, né, escapulindo pelos dedos, e aí eu fui acessar, fui para o Google, e fui tentar achar pelo caminho talvez racional, talvez também ali um pouco de emocional, mas eu fui ali procurar como educar uma criança, um adolescente, sem gritar, sem bater, sem machucar, e aí eu fui acessando um monte de coisas, comecei na disciplina positiva, e aí o caminho na disciplina positiva parecia que eu tinha aberto assim um mundo para mim, né? Abriu o meu olhar para um monte de coisa. Eu fiquei completamente apaixonada pela Jane Nelsen. Nós da medicina somos assim também, né? A gente apaixona por aquela pessoa e aí a gente segue, né? Nossa, dá de cara com aquele estudo científico maravilhoso e aquilo vira total a minha verdade, até que vem um estudo científico que coloca por água abaixo aquele outro e aí eu vou tentando me apegar na razão o tempo inteiro, né? E aí explica todas as minhas enxaquecas de todo o curso da medicina e também quase toda a minha vida, né? Fiquei livre dela há muito pouco tempo.
Então, como que a gente está ali o tempo inteiro buscando razão em tudo, e a disciplina positiva me deu um sossego, uma segurança de que, pronto, agora eu tinha achado alguma coisa que ia me respaldar no consultório, porque a gente chega no consultório também não preparado pela universidade, não preparado pela residência médica, né? Então, a gente chega preparado para tratar doenças e para medicar. E a gente começa a ter vários desafios, porque cada criança é diferente, cada família é diferente, e eu não sei o que dizer, mas o médico tem que sempre saber. Então, quando uma família pergunta, eu ponho de castigo ou não ponho? Põe. E eu falo baseada na minha experiência, na minha vivência, sem a menor humildade de dizer, não sei. Então, eu vou ali cheio de razão, diante de uma pessoa que está mais frágil, né? Porque por estar no sistema patriarcal, o médico é Deus Todo-Poderoso dentro do consultório, e o que eu falava era verdade absoluta para a maioria das mães que passavam por mim. Eu espero que tenha tido muitas que me desobedeceram, porque quanto mais mães desobedientes, melhor foi para mim nessa época, porque eu passava minha experiência, minhas vivências, meus desastres, e quando a ficha caiu para mim, que eu vi que eu errei, e mesmo assim ainda era um movimento egoísta meu, porque eu queria de novo o amor do meu filho, eu queria de novo o respeito dos meus filhos, eu queria de novo que os meus filhos me olhassem com olhar de devoção, eu queria de novo que os meus pacientes me olhassem com olhar de devoção. E os adolescentes entravam no meu consultório, e eles entravam e deitavam na cadeira, pegavam o celular, fingiam que nem estavam me ouvindo, e quando eu falava com eles, tentando olhar nos olhos, eles desviavam os olhos para mim, e eu falava assim, não, não pode ser assim, não pode ser isso, né? Cadê o amor que eu recebia? Eu estava ficando, de novo, me sentindo rejeitada, né? E a disciplina positiva era essa visão de que eu ia conseguir controlar tudo, que, de novo, eu ia conseguir controlar tudo, porque eu já sabia tudo da medicina, entre aspas, estava bem atualizada, sabia medicar, sabia todas as doenças, diagnósticos difíceis também eu sabia, mas agora eu vou usar a disciplina positiva dentro do consultório. Aí começaram a me chamar para palestra e eu comecei cada vez mais a achar que eu estava dona da razão de novo. E aí algumas famílias viravam para mim e diziam que aquilo não funcionava. E eu, não funciona porque você não sabe fazer, né? Lógico, porque funciona para mim, não funciona para você. Tem que funcionar. Aí foi uma outra história, porque, de novo, eu deparei com uma realidade que era, será que está funcionando mesmo? Será que é para funcionar? Porque quando eu comecei a aplicar a disciplina positiva, eu queria um resultado, eu queria um filho que não usasse drogas, um filho que não me respondesse, uma filha sempre boazinha. Eu via que eu estava conseguindo alguma coisa, mas ainda faltava muita coisa. E eu comecei a me aprofundar, comecei a encontrar pessoas maravilhosas no meu caminho, né? Encontrei a Lívia, encontrei a Flávia, encontrei a Clarissa, agora, recentemente, a Maia, mas fui encontrando pessoas que me uni e depois talvez fossem seguir caminhos diferentes e nos separamos. E encontrei pessoas que foram me abrindo também o olhar, né? A Lívia com todo o conhecimento dela de apego seguro, a Flávia com toda a força que ela tem, e eu falo que a Flávia me ensinou a ser desobediente, e a Clarissa me veio trazendo para o mundo do sentir, assim, então que eu sou tão privilegiada de ter as minhas sócias, a Maia ainda está trazendo as surpresas dela para mim também, na escola. Então, quanto essa coisa de você encontrar pessoas e começar a encontrar estudos e começar a abrir o olhar, porque a desobediência me foi muito, muito, muito boa, porque eu comecei a estudar de outras fontes, eu comecei a ir para outros lugares, eu tirei a minha viseira, eu tirei o meu Antolhos, né? Eu tirei ao meu ponto de vista tão limitado, né? Desse sistema hierárquico, patriarcal, da medicina tradicional, né? Da educação tradicional, e eu fui fazendo isso. E aí eu comecei a aceitar o ponto de vista das pessoas, porque antes eu tinha que ter razão sobre tudo. E eu comecei a conectar tudo, porque tinha a história
Eu já vou passar o slide, tá, gente? É para ficar nesse mesmo, por enquanto. Porque tinha a história perdi, tá vendo? Não posso fazer graça durante a apresentação, eu tenho que ficar toda certinha, porque senão eu me perco. Então, eu tinha essa coisa primeiro da rigidez da disciplina positiva, que veio com muita rigidez para mim, e as minhas descobertas. Depois veio as meninas, e aí eu fui descobrindo, a Lívia trouxe o apego seguro com muita força para mim, e apego seguro foi um abrir de olhos, né? Isso que eu estava falando. Então, esse abrir, né, de perspectiva, de visão, e o quanto o conhecimento veio avassalador para mim. Eu queria devorar tudo, eu queria de novo ir para a razão, né? Eu queria ler todos os livros, eu queria acessar todas as fontes, e aí eu comecei a comprar livros que tinham tudo a ver com aquilo que eu estava descobrindo, né? Nossa, como que eu não estudei desenvolvimento humano? Como eu não estudei natureza humana? Como assim eu não sabia nada sobre experiências adversas da infância? Como assim eu não sabia nada sobre apego seguro? Como assim eu não sabia sobre trauma, sobre estresse tóxico? E tudo foi chegando para mim numa sincronia. Parece que o universo abriu para mim uma porta, né? Eu falo que abriu a porta para mim do Nirvana e eu comecei a acessar conhecimentos que eu ficava assim, tão eufórica, com tanta vontade de estar ali, de estar descobrindo tudo isso, né? Porque tudo fazia sentido para mim. Agora eu sabia por que o fulaninho adoecia tanto, eu já sabia por que o outro tinha asma, eu já sabia por que eu ia fazer com a dermatite atópica daquele ali, eu já sabia por que aquele adolescente estava se automutilando, eu já sabia, eu comecei a ligar tudo, eu já comecei a ligar, né, esse ser que nasce tão confiante, né, esse desenho original tão maravilhoso que eu vou dizer para vocês, e essa relação de apego seguro, essa segurança no pai e na mãe, essa expectativa dessa criança de que esse adulto cuidador vai atender suas necessidades, né? E como é o desenvolvimento humano, e como é essa relação de apego, que é tudo na prevenção do trauma e no tratamento, e foi tudo se ligando, e eu fui acessando os autores certos, os estudos científicos certos, me senti, muitas vezes, boba por não ter sido desobediente, não ter saído do básico, não ter saído, não ter aberto essa perspectiva, de não ter aberto os olhos. E mais importante do que tudo isso, foi quando eu comecei realmente a entender, né, que a infância era o chão que a gente pisava, e eu comecei a entender o porquê que eu ainda estava tão distante de tudo, porque eu era incapaz de sentir. Eu ainda estava no meu trauma, eu ainda estava anestesiada, e o quanto, para mim, a grande mudança de chave, eu falo que a Clarissa me trouxe isso com muita força, a primeira vez que eu ouvi sobre criança interior, eu ouvi da voz da Clarissa, e quem conhece a Clarissa aqui, que é minha sócia, psicóloga, quem não assistiu a aula dela, assista a aula dela, todos os médicos que estão aqui, assistam a aula da Clarissa, a aula da Lívia também, da Flávia e da Maia, mas a aula da Clarissa, ela vai nos pontos tão importantes assim para a gente também, que está ali na prática, no dia a dia, no consultório, então é muito importante. Eu falo que a educação positiva mudou completamente a minha perspectiva, mudou o meu olhar, porque me fez sentir. Então, além de todo o conhecimento, me fez acessar o que era humano em mim. E quando eu acessei o humano em mim, e a criança que eu fui, eu acolhi todas as minhas emoções e todas as minhas feridas e todos os meus erros e todos os meus abandonos, eu me conectei com as crianças, comecei a me conectar com as crianças e os adolescentes que vinham até mim. As crianças reais que estavam ali, tão ávidas por um olhar, por uma escuta, e também as crianças que aqueles pais que estavam diante de mim tinham sido um dia. E aí eu vou trazer para vocês, para depois a gente aprofundar ainda mais nisso também, com essa história toda minha aí, eu acho que eu não esqueci nada, né? Eu falo que o meu grande amor pelas crianças tem muito a ver com o grande amor que eu deixei de sentir por mim mesma, desde quando eu era criança. E o quanto eu tive que me anestesiar para ser vista, né? Eu tenho uma história de infância que acabou vindo à tona com todos esses meus processos, né?
Eu fiz uma formação em inteligência emocional na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, fiz uma formação em neurociências do comportamento, fui buscando cada vez mais, e eu tenho uma história que é muito ilustrativa, que eu vou trazer com profundidade aí na Semana do Defensor da Infância, mas eu fui uma filha de uma mulher de 20 anos, né? Meus pais tinham acabado de se casar e ficaram grávidos, e a minha mãe ainda estudava. Então, e ela me conta que eu era uma menina que chorava o tempo inteiro, que não dormia nunca, que estava sempre chorando, chorando em pé no berço, e chorando em pé no berço. E a minha mãe passou por um pós-parto muito difícil, né? Como muitas de nossas mães e como muitas de nós, né? Teve uma depressão pós-parto, e eu fiquei sozinha chorando no berço. Meu pai me acolhia muitas vezes, mas minha mãe começou a me medicar, então eu tomava remédio para dormir, tomava remédios fortes para dormir, né? Remédios controlados, inclusive, mesmo assim eu lutava. Ela falava: você lutava contra o sono, né? Eu lutava pela minha mãe, eu lutava por ela, para ela me ver, para ela me enxergar, até quando eu comecei a ter crises convulsivas febris. Ela me conta que eu tive 6 crises convulsivas febris quando pequena, que foi quando ela fala, foi quando ela acordou do puerpério e foi olhar para mim, que eu já tinha 2 anos, e depois vim descobrindo nas terapias também, e eu acabei repetindo essa história com os meus filhos, por menos que eu quisesse, né? O Rafa me chamou para ele com uma alergia à proteína do leite de vaca, com um choque anafilático, o Rafa foi parar na UTI com um choque anafilático, e aí eu parei tudo, parei o trabalho, parei os plantões para poder estar ali com ele, mas fiquei com ele talvez aí 2, 3 dias e voltei a trabalhar. O João Pedro também, um menininho que começou a adoecer muito cedo, infecções de ouvido, uma atrás da outra, cirurgias, fez 2 cirurgias, nada adiantava, mas eu tenho essa coisa dentro de mim que todas as vezes que os meus filhos tinham febre, eu parava o mundo, né? Eu falava: desmarca toda a minha agenda, desmarca todos os meus plantões. Então, como a doença tinha uma importância fundamental na minha vida, tanto para se sentir amada, então o meu corpo ia pifando, foi pifando, né? Eu falo assim, a criança ela é tão sábia, né? Que ela vai com os recursos que ela tem, né? Ela precisa, ela tem 2 necessidades que são básicas e soberanas. Essa necessidade de conexão que a criança tem, porque ela traduz o mundo através do olhar desse cuidador. Ela entende o mundo, ela só se sente viva e só se sente pertencente quando ela é vista por esse cuidador, né? Então, primeiro ela chora, porque é um instinto básico, né? Então, ela chora, primeiro ela olha e te procura, né? Quem atende, todos nós aqui que atendemos crianças, sabemos, né? Como assim a gente pensa que uma criança nasce má, né? Como assim que as pessoas acham que a criança precisa ser construída? A criança precisa ser moldada, não. A criança é a natureza viva, pura, né? Ela é confiante, ela é curiosa, né? Ela tem um olhar vibrante, ela tem um olhar confiante, cheio de expectativa que esse cuidador vai entender sobre o que ela está sentindo e vai atender as necessidades dela. Só que a gente está tão ali pilhado num mundo tão rápido, né? A Amy Pickler, que é uma pediatra famosa, que a gente deveria acessar, todos nós deveríamos conhecer Amy Pickler sempre. Por que a gente não fala de Amy Pickler na faculdade? Amy Pickler, tão poderosa, que transformou estudos de apego seguro, né? Estudos de Bowlby, lá Bowlby fez a teoria foi de Bowlby, maravilhoso, magnífico, e os experimentos, né, foram feitos lá por Harlow com os macaquinhos. Então, primeiro a gente começa na etologia aí, com o chimpanzé, com o macaco rhesus, que é 99% do DNA humano, mas depois vem ali mulheres maravilhosas, né, que é a Mary Ainsworth e a Amy Pickler, e aí a gente tem várias, mas Amy Pickler, pediatra, revolucionária, pedagoga, maravilhosa, começou a observar genuinamente as crianças do pós-guerra que ficaram ali no orfanato. Ela teve uma casa, um orfanato em Budapeste, e começou a observar as crianças, e ficou muito famosa, porque as crianças que frequentaram o orfanato, que chama Abrigo Loxi, ele existe até hoje em Budapeste para treinar profissionais da saúde, e hoje tem muitos estudos científicos aí, respaldando aí,
confirmando ainda mais, dando ainda mais base aí à teoria do apego seguro. Mostrou que os meninos porque ela foi primeiro observando, e ela começou a observar como era importante para aquela criança o ritmo, o falar com aquela criança, o olhar no olho, que fosse menos cuidadores possíveis para aquela criança, porque ela sentia que quando mudava o cuidador, a criança se sentia insegura, aí tinha que voltar aquele cuidador. Então, ela começou a fazer vários diários para cada criança que estava ali, e ela teve um sucesso tremendo, ela não sabia que ia dar nisso, né? Mas as crianças do abrigo Luoxi se tornaram adolescentes e adultos saudáveis do ponto de vista emocional, o que era muito difícil nas crianças pós-guerra, nas crianças deixadas em abrigo. Então, o trabalho Pickler ficou famoso aí, né? Então, quem não conhece ainda, Amy Pickler, a abordagem Pickler, porque é aquela pediatra que conversava com a criança, que olhava no olho da criança, que tinha todo um ritmo. Ela fala uma coisa lindíssima, né? O mundo apressado é traduzido pela criança como desamor. O mundo lento e atencioso é decifrado como amor. Então, toda criança merece um pediatra, e eu sei, gente, nós vamos chegar aí no sistema, um pediatra que atenda ela com calma, olhando no olho, contando para ela o que vai fazer, né? Falando como vai tocar no corpinho dela, né? O atendimento pediátrico humanizado precisa começar por aí, né? E aí a gente, nessa história toda, de todas essas formações, um dia eu sentei com a Lívia, que foi a minha primeira sócia, que foi a pessoa que bancou comigo toda essa história, lá no início, em 2019, e a gente sentou para almoçar, e eu falei assim, Lívia, eu tinha chamado para ser professora, tinha sido chamada para ser professora em uma pós-graduação da UNA, aqui em BH, e aí, justamente por causa da disciplina positiva, por causa da parentalidade, aí eu falei assim, Lívia, a gente que já foi para tantos caminhos por aí, e já fizemos cursos todos possíveis da parentalidade, vamos fazer um curso, vamos juntar e vamos fazer um curso. Aí, naquele dia mesmo, eu lembro que a gente sentou para almoçar, era 12:30, e saímos do restaurante umas 5:30 da tarde, né? O restaurante já estava fechando, os garçons querendo que a gente fosse embora, e a gente ali fazendo um esboço do que deveria ter nesse curso, e esse curso ia ser para quem? Teria que ser um curso profissionalizante, um curso para pais, para mães, para professoras, para diretoras, para coordenadoras, para advogados, para médicos, para pedagogos, para psicopedagogos. Então, ia ser um curso para poder mostrar toda essa descoberta nossa, porque aquilo ali para a gente era luz. Para mim, então, quanto eu mudei no consultório, quanto eu conseguia resolver problemas de doença física com abordagens emocionais, isso para mim, e quanto eu comecei a conseguir resolver coisas que eu jamais achava que eu ia resolver, né? Uma automutilação, né? Eu comecei, abriu para mim realmente um mundo novo e apaixonante, que é esse das emoções, que é esse de estar com o outro, que é esse momento sublime e breve de se relacionar com a criança, de sentir a dor da criança, de dar voz para a criança, de colocar um holofote na criança, né? E eu comecei a ver que muitas vezes as famílias, lógico, sentiam e saíam de perto de mim e sumiam por um tempo, porque eu estava ali mudando o meu foco, eu parei de confortar a mãe, eu parei de problematizar a criança e trouxe ali luz para aquela criança, né? E aquela criança me viu como uma esperança para ela, porque eu comecei a mostrar que ela não era o problema, né? Que ali tinha um mundo dentro de casa, uma família dentro de casa que estava desorganizada e que estava adoecendo essa criança. E as 4 bases dessa escola, e aí foi amadurecendo, a nossa escola foi amadurecendo com a chegada da Flávia e da Clarissa, e agora com a chegada da Maia, e aí a gente construiu essas 4 bases maravilhosas, que são o desenho original do ser humano. Então, todo defensor da criança, toda pessoa que forma na nossa escola, seja na nossa certificação, seja na nossa pós-graduação,
As nossas formações são certificadas e chanceladas pelo MEC. E, primeiro de tudo, conhecer o desenho original do ser humano, porque a gente sai da faculdade de medicina conhecendo sobre infância, mas não defendendo a infância. A gente sai da faculdade de medicina cheia de vícios, cheio de ideias equivocadas, né? Eu orientava as famílias no consultório, porque o consultório exige muito da gente, né? Então, muitas pessoas que vão para o consultório paralisam ali, que chega uma puericultura para fazer, ou chega uma mãe perguntando o que faz quando o filho faz birra, o que faz na hora do desfraude, a gente não sabe. E o que a gente espalha no consultório, que é uma loucura? Gente, todo mundo que está colocando aí no chat, que eu estou vendo, eu vou depois deixar vocês abrirem câmera e perguntar, tá bom? Então, quando as pessoas chegam no consultório perguntando para a gente sobre comportamento, desenvolvimento, o que a gente faz? A gente simplesmente não sabe e a gente passa para frente aquilo que a gente está fazendo com os nossos filhos, aquilo que a gente fez com os nossos sobrinhos, aquilo que a gente ouviu falar. Eu ouvi um pouquinho de psicanálise aqui, parece que é isso, né? Toda criança é meio sexualizada, não pode dormir com os pais, peguei isso aqui, não tirou a fralda ainda, não faço cocô, está na fase anal, está segurando, retendo fezes, deve ser problema com o pai, fase anal, problema com o pai, a gente não vai estudar, a gente não vai acessar um artigo científico, a gente não vai procurar, porque simplesmente a gente passa as nossas experiências, nossas vivências, então a gente reproduz violências no consultório todos os dias, achando que a gente está fazendo bem para aquela família, né? Eu, quando acordo de manhã, sendo mãe e pediatra, lá atrás, eu não tinha intenção nenhuma de machucar os meus filhos, intenção nenhuma de invisibilizar os meus filhos, intenção nenhuma de fazer o mesmo com os meus pacientes. Só que eu fazia. E eu me achava humana, me achava amorosa, eu tinha fama, né, inclusive, de humana, de amorosa, de colocar a mãe no colo, de sempre dar razão para a mãe, né? Mas quem que precisava de mim? Quem era o meu foco? Quem era a pessoa que estava ali sedenta por um olhar, por uma escuta? A criança. E essa eu só reforçava a invisibilidade. Só reforçava. E nós, gente, se a gente não for para um lugar muito humilde, de saber que a criança é o nosso guia, que a criança é nosso caminho mais curto para essa humanização, para a gente realmente entender sobre a natureza humana, então a criança sempre está certa. A criança, ela utiliza dos recursos que ela tem para se comunicar. Se o recurso é o choro, ela vai chorar. Se o recurso é o grito, ela vai gritar. E ela primeiro tenta com o olhar. Ela primeiro tenta se comunicar de várias formas, só que a gente não vê porque a gente está anestesiado. Porque a criança está totalmente no nosso mundo emocional, né? Então, primeiro ela olha, depois ela faz gestos, depois ela começa a resmungar, depois ela vai chorar, depois ela vai espernear e vai fazer birra. Depois ela vai adoecer. Então, ela vai usando todos os recursos, porque ela sempre tem esperança de que aquele adulto cuidador vai olhar para ela. Até o dia que ela congela. Até o dia que ela desliga. Que ela dissocia. Porque o corpinho dela diz, não dá para continuar tendo essa sensação. O cortisol e a adrenalina já estão tão altos, que eu tenho que me apagar. Se eu não apago, o cortisol e a adrenalina vão para um lugar que lesa tudo, é o cortisol corrosivo, né? Só que a gente esquece que quando eu já estou ali inundada de cortisol e adrenalina, sem um pai e uma mãe, sem um pediatra, sem um professor, que saibam que eu preciso de corregulação, que eu preciso de um olhar, que eu preciso de um abraço, que eu preciso de alguém que me entenda com aquele recurso mínimo que eu tenho. Se eu não tenho essa pessoa, eu me desligo e vou para o trauma. Esse é o trauma. Essa é a definição de trauma. Trauma não é o que acontece com você. É o que acontece depois do que acontece com você. Então, acontece cortisol e adrenalina, olho, choro, busco, não vem ninguém me olha, ninguém me percebe. Eu apanho dos meus pais, estou ali no consultório pediatra, tem que bater mesmo. Tem que ter pulso firme,
né? Nós vamos chegar nessas violências normalizadas e nas violências também descaradas. Então, esse desenho original, essa criança nasce com a expectativa de que ela vai ser vista, de que ela vai ser percebida, de que ela vai ouvida. Ela nasce com duas necessidades básicas, que é a conexão e a autenticidade. E ela busca conexão o tempo inteiro com esse adulto cuidador, ela busca com o olhar, ela busca com o gesto, ela busca sorrindo, ela busca sugando, né? Ela está ali sugando, ela faz aquela carinha de relaxamento, né? Ela acessa ali o vago ventral, mas ela acessa o vago ventral porque está te olhando, né? Não porque está sugando. E ela demonstra o bem-estar dela e o relaxamento ali com a sucção. Ela demonstra o relaxamento e essa sensação de pertencimento com um sorrisinho, né? Aquela criança que dorme e sai um sorrisinho de lado, é fofo, né? E a gente fala assim, tá sonhando. Que tá sonhando? Ela tá ali relaxando, acessando o nervo vago ventral. Eu tô conectada, eu tenho o que eu preciso. Ufa. Talvez esteja sonhando um pouco também, porque todas as vezes que eu sou ali amparada, que eu posso confiar nesse adulto, que eu sou vista, que eu sou ouvida, a sensação que vem é a sensação de útero materno, onde eu era milimetricamente acolhida, onde eu vivia num estado permanente, praticamente permanente de homeostase, porque essas cargas alostáticas, né, vinham sim das sensações da minha mãe, mas a minha mãe imediatamente me acolhia, né, punha a mão na barriga, falava uma palavra com um som mais baixo. Então, o coração da minha mãe disparava no susto, mas logo eu já sentia que ela me acolhia, porque eu estava ali o tempo inteiro naquela contingência do útero. E eu espero cumprir esse desenho original com esse adulto me doando amor o tempo todo, me entendendo, me atendendo e me vendo, me torno um adolescente para poder repartir esse amor e conhecer outras formas de amar e viro depois um adulto que vai doar amor. O segundo, a ciência do desenvolvimento humano, quanto é importante a gente saber, né, neurociência sobre emoções. Na verdade, a criança tem ritmos que são biológicos, então a gente não precisa interferir, né? A criança, o vínculo, ele é estabelecido quando esse adulto cuidador observa e confia, observa e facilita. Quando eu interfiro, e essa interferência em todos os níveis, né? Se eu pegar os ritmos biológicos ali, se eu interfiro num desfraude, se eu interfiro no movimento, se eu interfiro o tempo inteiro no sono, na alimentação, se eu faço treinamento X, Y, Z, e se eu estou ali o tempo inteiro no meu racional treinando, eu deixo de ver quem está ali. Quando eu estou ali querendo controlar um comportamento, eu estou deixando de ver que ali há uma criança. Então, tudo que me distancia desse ser humano que precisa de mim, né? Então, treinamentos me distanciam. Por quê? Eu vejo comportamento, eu não vejo ser humano. Então, o quanto é importante a gente entender sobre o cérebro da criança, sobre o desenvolvimento, sobre o que ela precisa, né? Ela só é capaz de se autorregular aos 25 anos. Então, o papel do cuidador, do professor, do pediatra, é ser ali fonte também de segurança e de corregulação. A criança, quando faz birra, ela precisa ser amparada, ela precisa ser olhada, ela precisa de alguém que fale assim, eu estou te vendo, né? Eu sei que está difícil para você, mas eu estou aqui. A inteligência emocional, e a gente vai mais profundo da inteligência emocional, porque a gente fala muito sobre criança interior na inteligência emocional, não tem como eu falar de sistema límbico, de emoções primárias, se eu não falo de infância. Nosso registro é feito nos primeiros 3 anos de vida, ali dentro, na gravidez, nos primeiros 3 anos, e esse cérebro límbico traz também informações, todas que já vieram ali no meu DNA, porque a gente herda esse DNA, né, é transgeracional, então a gente tem uma sensação, então por isso que a gente fala, o bebê quando está sozinho, a sensação dele é de morte, iminente, né, porque ele começa a chorar, o registro que ele tem, né, de medo, você não pode chorar tão alto, porque senão o predador vem, então eu choro, aí eu tento ainda, luto por mim, a maioria não, a maioria se apaga, porque o registro é não chorar alto, ninguém vai vir. Se você chorar alto, quem vai vir vai ser o predador. Então, eu choro até um certo ponto ali e me apago, me desligo. Né?
Alguns lutam por eles mesmos, correm o risco, né? Correm o risco do predador, né? E choram, 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 até a mãe ir lá. Ou choram, choram até também se desligar, porque até um certo ponto esse cortisol está ali subindo, subindo, subindo. E a gente tem que falar sobre isso. Eu não quero fazer toda a aula para você de tudo que a gente fala também no curso. No curso a gente aborda tudo isso com muita profundidade, com muita base científica, base teórica. Eu vou trazer aqui os livros que eu mais utilizo, que a gente utiliza como bibliografia base, tanto na formação, tanto na certificação, quanto na pós-graduação, tá? Mas é só para mostrar para vocês, né, que a gente tem que ter esse conhecimento aí, esse sistema límbico tão poderoso, essas emoções que é o mundo da criança. A criança está no mundo emocional, né? E a criança ela não tem capacidade, porque ela não tem neocórtex, ela não tem capacidade de se autorregular. Então, quando eu mando uma criança para o cantinho do pensamento, para o cantinho da calma, cheira florzinha e sopra velhinha, eu estou pedindo para a criança se autorregular, e ela não sabe se autorregular. Ela precisa do meu olhar, da conexão, ela precisa que eu esteja ali do lado dela, né? Corregulando, mostrando para ela, você é importante, eu te vejo, eu te escuto, e eu sou sua segurança, pode confiar em mim, né? Porque segurança, isso é base científica do trauma, segurança é a prevenção de trauma, segurança é o tratamento do trauma. E o apego seguro, que é essa teoria maravilhosa, né? A gente tem aí a única trainee do Brasil, e pela Attachment Parenting International, que é a Lívia. Quando a gente faz a formação, tanto a certificação quanto a pós-graduação, sai certificado internacionalmente, recebe lá o diplominha do API, então a gente vai bem fundo nessa relação de apego seguro, que é tão maravilhosa e que a gente, pediatra, precisava sempre conhecer, e a gente conhece muito superficialmente. A neurociência veio dar uma força enorme aí, né? Porque Bowlby está lá desde 1950, gritando ali, gente, olha, né? Tem aqui a teoria. Muitos psicólogos têm acesso ao apego seguro dentro da universidade, mas acaba sendo um pouco deixado de lado, né? Então, a neurociência veio comprovando, tudo que a gente vai vendo depois, né? Os estudos de trauma comprovam a relação de apego seguro. Então, essa relação de apego seguro, que ela não é feita de checklist, então não é aquela coisa toda do checklist que a gente pensa, né? Então, 8 passos para ter apego seguro. A amamentação, sempre. Não, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre checklist. É sobre entender que vai para muito além disso. Não é uma cama compartilhada compulsória, né? A cama compartilhada facilita. E nós, pediatras, estamos ali naquela coisa, a cama compartilhada vai sufocar o bebê, cama compartilhada é proibido. Mas a gente não amplia a nossa visão, né? Que estudo tem novo sobre isso? O que realmente está falando ali da morte súbita do recém-nascido? Quais são os últimos estudos? Ah, tem um estudo aqui que fala de genética, parece que tem um fundo genético. Mas como que a morte súbita vem mesmo? Piora quando? E onde? Quais são os fatores de risco? Será que dá para fazer uma cama compartilhada? Porque agora eu já sei que é tão importante para o bebê, está sempre sendo ali cuidado, e ele tem esse medo, e é bom para ele se sentir acolhido e seguro em todos os momentos. Como que eu posso facilitar isso? Será que eu posso fazer um co-sleeping? O que tem de estudo real? Quanto eu preciso sair desse racional e ir para um lugar também deixa eu observar, como é que é? Deixa eu ver esses estudos aí que estão aí. O que está sendo visto? A gente tem um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria que foi lá da Academia Americana de Pediatria, desde 2017, sobre estresse tóxico precoce da infância, e vamos dizer, quantos pediatras acessam esse estudo? Né? A gente precisa acessar esse estudo, porque depois vem um monte de estudo além desse, né? Para falar, a gente precisa prevenir estresse tóxico precoce no consultório. Porque o estresse tóxico precoce na infância é causa de quase todas as doenças físicas, emocionais e psíquicas. O estresse tóxico precoce da infância, ele aumenta a chance de psicose, esquizofrenia. O estresse tóxico precoce da infância aumenta a chance de doença cardiovascular, de diabetes, de TDAH. Por que a gente não acessa esses estudos? Por que a gente não se aprofunda neles? A gente está diante de uma epidemia no consultório de crianças adoecidas. A gente está diante de uma sociedade adoecida e a gente tem colaboração nisso.
né? Porque somos, sim, formadores de opinião. A gente tem ali um dever, entre aspas, um dever, de estar realmente defendendo as crianças, defendendo os adolescentes. E a gente não está. A gente está ali acolhendo adultos, invisibilizando crianças. Todo médico que atende crianças precisa conhecer sobre estresse tóxico precoce da infância e sobre trauma, para poder prevenir. Logo depois desse documento do estresse tóxico na Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi em 2017, saiu também um documento sobre resiliência, e aí a gente vai, né? A gente vai, busca ali, tem o documento, tem várias referências bibliográficas, vamos ali. Por que a gente só quer saber como trata a asma? Qual é o último corticoide que trata a asma? E a gente vê, tem menino que não responde a nada, não responde a remédio nenhum e vive adoecendo. Ah, e como é que está essa família? Ah, os pais estão separando. Ah, essa menina aqui está sofrendo abuso sexual na escola. Ah, essa... Porque a gente está ali tão limitado, com um ponto de vista tão limitado. E aí a gente não consegue nem cumprir aquele juramento que a gente fez, né? O juramento da pediatria, que é maravilhoso, né? Que a gente possa realmente olhar para essas crianças, que a gente possa validar essas crianças, defender essas crianças. A gente tem leis que defendem as crianças e a gente finge que não vê que elas apanham, né? Eu tenho adolescentes no consultório que chegam com tique no consultório, tique. Ah, manda para o psicólogo, manda para o psiquiatra. Aí a gente vai perguntar um pouquinho mais. Meu pai me bate, doutora Ju. Meu pai me bate demais, eu vivo com medo dele. Ah, essa menina não está expressando as emoções, por isso que ela tem tique. Ela não tem espaço para ser quem ela é. Ela perdeu a autenticidade. E aí, quando eu dou voz para aquela menina, né? Sim, posso acolher os pais. Olha, gente, ela está em sofrimento. Ela precisa de espaço para mostrar quem ela é. Ela precisa de espaço para se revelar. Ela precisa de um espaço que ela possa, um espaço seguro, que ela possa sentir raiva, que ela possa mostrar os medos dela, as tristezas dela. E o tique acaba. E o tique acaba. Quais as condutas que temos, porque a criança precisa de um adulto que seja testemunha auxiliadora dele. E o que é isso? E vem desse livro maravilhoso. Será que eu não peguei esse livro desse livro maravilhoso, que é uma base nossa lá na escola? Vocês estão vendo, né? No Princípio da Educação, de Alice Miller. Gente, é livro de cabeceira. Na verdade, tem alguns livros de cabeceira que eu vou mostrar aí hoje, mas esse aqui é fundamental para a gente se desconstruir, para a gente ficar nauseoso, porque é um soco no estômago, de 2 em 2 segundos é um soco no estômago, tá? Quem não assistiu ainda o documentário da escola, O Segredo da Criança Invisível, a gente fez baseado nesse livro, com a história de Adolf Hitler e da Christiane F., que quem foi da minha época aí deve ter tido acesso ao livro Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Então, é um livro que te dá um soco no estômago, que mostra a perspectiva da criança. É um livro que faz sentir a criança o tempo todo. Quando você lê esse livro, você vira outro pediatra, eu tenho certeza absoluta, né? E todos os outros que eu vou dizer aqui. Então, quais as condutas que temos no consultório que invisibilizam a criança e reproduzem violências? Então, a gente desrespeita os ritmos biológicos, que é sono, alimentação, excreção e movimento. Por quê? Porque a gente acha que tem que treinar para o sono, tem que dormir sozinho. A gente aprendeu lá atrás, e eu nem sei se a gente aprendeu isso, mas a gente aprendeu sim, porque nos últimos congressos ainda teve essa coisa de olhar para o comportamento, e, lógico, se o comportamento da criança está tirando o adulto do sossego dele, e olha que loucura, né? Porque o mundo que o adulto é o centro, é a criança que atende a necessidade do adulto. E o adulto é capaz de atender suas próprias necessidades. É a criança que é dependente do adulto. É a criança que precisa ser traduzida pelo adulto. É a criança que precisa ser lida pelo adulto. É a criança que precisa do olhar do adulto, da confiança do adulto, da segurança do adulto. Essa criança, para ela crescer e se desenvolver saudável emocionalmente e fisicamente, ela precisa de segurança. Ela precisa de previsibilidade. Ela precisa de proximidade emocional e ela precisa de brincadeira. Porque se ela não tem essa base segura, ela não consegue aprender nada. Ela não consegue conectar com ninguém.
Por quê? Porque ela está com o simpático ativado. E quando eu estou com o simpático ativado, cheio de cortisol e adrenalina, é como se eu tivesse com uma arma na minha cabeça 24 horas por dia. Então, eu não vou aprender que D mais A dá, não. Eu não vou aprender A, E, I, O, U. Eu vou ter dificuldade de fazer um cálculo, eu vou ter dificuldade de me conectar com os amigos, eu vou ter dificuldade de socializar, eu vou ter dificuldade de querer ir à escola, porque eu estou o tempo inteiro jorrando cortisol e adrenalina. Eu estou o tempo inteiro como se eu tivesse com um urso assentado do meu lado na escola, com um urso assentado diante das professoras bravas, é um urso assentado do lado e um urso da frente, né? Das professoras que gritam, que berram, que dão joinha para baixo, né? Que começam a comparar e estimular na criança a competitividade. Estou indo contra a natureza infantil. Contra a natureza infantil é só porrada que a gente dá nessas crianças. É contra a natureza delas o tempo inteiro. E toda essa nossa fúria com a criança é muito para validar aquilo que a gente viveu lá atrás. Porque se eu parar para pensar que toda a violência que eu sofri lá atrás não foi o que me tornou essa médica capaz, essa médica bem-sucedida que eu sou, se eu começar a olhar que não foi isso que me trouxe aqui, né? Que foi o olhar, que foi o amor, que foi o que for, que me trouxe até aqui, eu vou começar a reavaliar minha história e vou entrar num sofrimento tremendo. Porque eu vou tirar os meus pais do pedestal e vou colocar eles num lugar de humanidade. Porque eles erram também, né? E o pediatra erra também. E como é poderoso sair desse pedestal, gente. É maravilhoso sair desse pedestal. Se igualar a todos os humanos. Poder errar, né? Poder acertar, poder errar. E ter sempre uma segurança no seu próprio corpo, uma segurança que você se proporciona. A criança não tem isso, a criança precisa da segurança no corpo adulto, da segurança no pediatra que examina, da segurança na pessoa que colhe o sangue dela, na segurança do médico que leva ela para o bloco cirúrgico, na segurança do olhar desse adulto que acolhe. E quando a gente desrespeita o básico, quando eu desrespeito a natureza infantil, o que volta para o mundo? Violência, né? Porque esse mundo hostil, esse mundo acelerado e hostil, é interpretado para mim como desamor. Se eu não tiver amor, o que eu vou devolver para o mundo? Né? Ou violência para o outro, ou violência para dentro de mim mesmo. Né? Se ninguém me percebeu, se ninguém me sentiu, se ninguém me deu voz, eu vou sair ali na adolescência com muita violência. Eu luto ali na infância desesperadamente por esse adulto, porque o meu amor por ele é incondicional, o meu amor por ele não acaba. Ele pode me espancar, ele pode ser um usuário de droga, meu pai pode chegar em casa todo dia bêbado e bater na minha mãe, bater em mim, que eu vou continuar amando aquela figura. Né? Minha mãe pode ser aquela pessoa que está totalmente desconectada de tudo e eu vou continuar amando aquela figura, mas na adolescência, a sensação do corpo, do desamor e do desamparo vem com tanta força. E eu vou ali com muita violência, falar com os meus pais, com muita violência. Primeiro eu tento uma agressividade ali funcional, colocando limites, mas aquilo ali não tem jeito na minha casa, eu não sou ouvido, eu não sou visto. E aí eu venho com muita violência, aí os pais acordam. Né? De tanto que o meu consultório, principalmente quando eu falo de aconselhamento parental, meu consultório é lotado de pais de adolescentes. Aqueles que realmente tentaram de tudo na educação tradicional, quadro de tudo que ensinaram, Super Nani, essas pediatras violentas que estão aí na internet reforçando todo esse patriarcado e a violência com a criança, tentou de tudo, não deu certo, aí vão acessar a educação positiva. Que antes era mimimi, agora assim, não deu certo nada, então agora eu vou para esse lugar de sentir meu filho, de ver meu filho, de respeitar o meu filho. Né? Porque toda a violência que eu fui ali, todo o jeito que eu pude controlar, serviu para vir mais violência. E a violência vai para fora, né? Nas relações abusivas, no bullying escolar, né? Nas barbáries que a gente está vendo aí, né? Nas mortes na escola, e vem também para dentro com o abuso de droga, abuso de álcool, porque começou ali nos ritmos biológicos. É biológico. Vai acontecer naturalmente. Quando há um ritmo biológico, nosso papel é observar, confiar e facilitar. Observar, confiar, facilitar. Se eu estou interferindo, eu estou indo contra a natureza infantil.
Nesse conhecimento das etapas do desenvolvimento, principalmente emocional, é claro, a gente sabe do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, mas a gente não sabe do desenvolvimento emocional. Então, às vezes, uma criança está com 3 anos e meio, 4 anos na fralda, porque tem uma pendência emocional. Amy Pickler já trazia isso lindamente também. Uma criança não vai evoluir do ponto de vista de equilíbrio, né, de andar, correr, pular, se ela tiver com uma pendência emocional. Porque para ela é mais importante a conexão do que andar. Para ela é mais importante se conectar do que sentar, né? Amy Pickler fala lindamente sobre movimento, e eu vou deixar vocês estudarem, lá na escola a gente vai falar sobre ela também. A validação de crenças e condutas adultocêntricas que invisibilizam a criança, e olhar para o diagnóstico, sempre procurando um problema ali na criança. É a criança que é o problema, né? Olhar para o diagnóstico e não para o ser integral. Separar corpo e mente. Separar corpo, mente, espírito, alma. A gente separa tudo ali, e a gente pega aquele corpinho ali, examina, tem um soprinho aqui, o cardiologista resolve aqui, faço um eco, tá chiando aqui esse remédio, e a gente vai levando uma vida. E aí vem as frustrações que a medicina traz, e a gente sentir que está entupindo os meninos de remédio, que a gente mal dá conta do nosso dia a dia. E aí eu falo para vocês que quando a gente descobre que a nossa missão aqui é muito, muito, muito mais do que a gente anda fazendo, a nossa missão aqui é uma vocação, é um chamado, é uma riqueza que a gente tem que entregar para o mundo. E quando eu falo isso com todo o amor do mundo para vocês, acordem, despertem, transformem a vida de vocês, a profissão de vocês, numa potência. Deixem um legado aqui. Encham a vida de vocês de propósito, sabe? Porque isso dá outro sentido. Quando a gente vê que a gente está realmente defendendo as crianças e adolescentes, colocando luz nas crianças e adolescentes, eles começam a olhar para a gente com um olhar que é avassalador. Um olhar que penetra, um olhar que faz a gente se movimentar por dentro, que é uma loucura. É uma loucura. É um turbilhão de emoções, porque parece que a gente está ali resgatando toda a nossa infância e conectando com outro ser que está ali gritando por nós. É como se fosse uma relação sublime, essa da nossa criança que se manifesta com essa criança que precisa da gente. É como se a nossa criança lá, que a gente foi um dia, e que se tornou esse adulto carrancudo hoje, né? Viesse aqui e dissesse nos olhinhos dessa criança que pode confiar em mim. Pode confiar em mim. Depois desse encontro, essa criança nunca mais vai ser a mesma. E como suas relações afetam a saúde física, mental, emocional, experiências de diversas... Gente, vocês sabem que eu vou falando, eu estou sem nem noção do tempo aqui, mas tá bom, tô conseguindo. Agora vamos para os mitos, e depois a gente vai... tem uma história aí um pouquinho ainda para a gente falar, e depois eu vou abrir para vocês falarem também, que eu já vi que tem 46 pessoas no chat aí. Estamos chegando, tá? E aí eu vou trazer os mitos mais importantes, e a gente pode refletir aí sobre o que a gente espalha no consultório hoje, né? Deixa chorar para fortalecer os pulmões. A gente não tem esse livro nenhum, né? E tem aquelas recomendações da pediatria, né? Quando sai da maternidade, de 1970, eu tenho até acesso a umas recomendações dessa, né? E aí eu falo assim, minha mãe recebeu essa recomendação, deixar chorar até, né? Que está chorando é porque está vivo, se está chorando é porque é isso mesmo, deixa fortalecer os pulmões, né? A criança que está chorando, ela está dizendo que ela está com mal-estar. O choro é como ela se comunica. E se eu não acolho, se eu não acompanho, se eu não observo, se eu não confio que o corpinho dela está precisando de chorar, mas também vou com o meu corpo para tentar acalentar e acolher, essa criança para de se comunicar, né? Ela tenta e depois para de se comunicar. Então, os bebês bonzinhos que ficam aí uma noite inteira no berço, não são bebês bonzinhos, gente, são bebês resignados, né? Então, vamos parar com essa coisa de também ficar ensinando autonomia para o bebê. Não é o desenho original. A gente está indo contra a natureza humana. Autonomia não é para ser dada
A autonomia ela é procurada pela criança o tempo todo. A criança precisa, é um desejo inato de ter autonomia. Enquanto ela não buscou autonomia, seja para o que for, é porque ela tem pendência emocional com aquela mãe, com aquela família, né? Então, ela vai buscar no tempo dela. A gente precisa conhecer o ritmo da criança. A gente precisa observar o ritmo da criança. Quando a gente observa o ritmo da criança, a gente faz quase uma sessão de mindfulness. É quase um mindfulness, observar o ritmo da criança, né? Ou a criança pegar um objeto e ficar admirando e olhando, né? E a gente fala, anda logo, menino, vamos, come rápido. Né? Então, ele está ali admirando, ele está ali no aqui e agora, né? Ele está na presença plena. Que a gente vive o passado, vive o presente, mas vive o futuro, mas não vive o presente. E a criança, ela nos convida o tempo inteiro para se sentir do presente. Deu uma mamadeira de mingau à noite, que com o estômago cheio o bebê vai dormir a noite inteira. Quantas vezes a gente já fez isso? Eu já fiz, tá, gente? Eu já orientei assim no consultório. Eu trouxe aqui coisas que o deixar chorar para fortalecer os pulmões, eu acho que eu não disse, mas deixa chorar para aprender, sim. Deixa chorar que uma hora para, sim. Cama compartilhada faz mal, tira a privacidade do casal e vai fazer seu filho se tornar dependente de você. Lembrando que a cama compartilhada, esse faz mal aí, tira a privacidade do casal, é reforçando o patriarcado, óbvio. Pensando que esses adultos, na verdade, já estão numa posição de atender necessidades da criança. Então, é claro que, lógico, que a intimidade é uma necessidade do casal, o sexo é uma necessidade do casal, mas eu não preciso estar na cama com o meu marido para fazer sexo com ele, né? E eu posso também estar na cama com o meu marido em outro lugar, né? Em outro cômodo da casa e posso continuar acolhendo e dando segurança para o meu filho. Essa coisa da privacidade do casal, além de ser um reforço apenas do patriarcado, né? É para atender, acolher e atender as necessidades desse marido aí, né? Reforça muito, além de reforçar o patriarcado, é machista, né? E reforça ainda mais a sobrecarga feminina, né? Principalmente no puerpério ali, que precisa estar relacionando sexualmente com aquele homem, e a gente não sabe nem o que é intimidade, a gente não sabe, né? O sexo para a gente é aquela descarga normalmente, então, na escola a gente traz tudo isso com mais profundidade, tá, gente? Mas também reforça aí teorias freudianas, né? Sobre essa criança que está sempre sexualizada, né? Então, essa criança que vai ali observar ou vai ali estar com esse amor interesseiro também, que a gente toda a teoria do apego derruba isso, né? E a gente sabe que é uma coisa tão óbvia, né? A gente que está ali na sala de parto, vê um bebê chegando, aproximando ali da mãe, ela não procura o peito, né? Tem gente que força a colocar no peito, ela procura o olhar. Ela vai com os olhinhos, e é lindo isso. Às vezes ela está chorando, ela encontra o olhar da mãe na sala de parto, ela para. Ou então ela sente o cheiro da mãe e ela para. E às vezes a gente força colocando um peito na boca ali da criança. E às vezes a criança está ali, sente o toque, sente a pele, o olhar, a voz da mãe. Ô, meu bebê. Ele começa a ouvir aquele manhês maravilhoso, né? Que leva ele para o vago ventral e faz aquele relaxamento. E aí sim ele depois busca o peito, né? Porque o bebê primeiro busca a mãe, depois busca o alimento. Aí depois aí é o paraíso, porque o alimento e a mãe são a mesma pessoa, estão ali no mesmo lugar, né? E ali no peito ele tem realmente o vago ventral lá todo. E quando eu falo do vago ventral, gente, porque a gente sabe que o trauma está relacionado à teoria polivagal. Não vou trazer com profundidade a teoria polivagal, a gente traz também nas aulas. Mas a gente também vai trazer a teoria polivagal nessas aulas que a gente tem. Não se esqueça, a gente tem a Semana do Defensor da Infância, que começa no domingo, tá? Mamar no peito nessa idade não tem mais benefício, o leite vira água, é como se o leite fosse água a partir de 1 ano, né? A gente já começa com esses mitos, né? Tem que mamar de 3 em 3 horas, tem que ter regra, tem que ter rotina, se não tiver rotina, essa criança vai te perturbar, sempre visando o conforto do adulto, nunca visando o conforto da criança, né? Porque agora, depois de ter passado por uma infância, uma adolescência tão caótica, agora eu estou adulta, agora eu tenho que aproveitar.
Não, e aí nasce uma criança que está querendo de mim, então a necessidade da criança briga com a minha, quem vai ganhar? Sou eu, adulto, né? Meu filho tem necessidades, mas eu também tenho. Meu filho tem desejos, mas eu também tenho. Eu tenho que atender os meus primeiro para depois atender o deles. Mas a criança depende de nós. Ela não tem como ir atrás de uma necessidade. A criança humana, ela não tem como ir atrás do alimento. Só aos 9 meses, ela tem um pouco de capacidade de ir arrastando até um lugar que tem um alimento. É o mamífero mais dependente, então não tem que buscar autonomia. Ele está passando por uma esterogestação até 9 meses. Então, ele espera encontrar um ambiente parecido ao útero, né, onde ele é atendido em todas as necessidades, pelo menos aí até os 9 meses, que a gente sabe que é um contínuo. Né? Se fizer birra, é só ignorar, é a desprezoterapia, tem uma pediatra famosa, global aí, que ensinou a desprezoterapia, e aí a gente leva para o consultório também como uma verdade, né? Porque a gente vai ali no pediatra global, a gente vai na Supernani, e a gente... Por que a gente espalha isso no consultório? Porque coincide com as nossas vivências, né? Tem psicólogo aí, tem psicólogo e tem pediatra aí mandando raspar o cabelo dos meninos aos 14 anos para eles virarem homens. Em relação ao sono, a criança tem que dormir a noite toda. A criança precisa aprender a dormir. A criança precisa de rotina para dormir bem. A cama compartilhada impede a autonomia da criança em relação ao sono. Tem aquela coisa da associação do sono, a criança não pode, a criança não pode chupar dedo para dormir, a criança não pode ter um paninho também para poder dormir, não pode ser no colo, né? Não pode ser ninando. Se ninar a criança vai sempre associar o sono ao ninar. Aí toda hora que ela acordar de madrugada, você vai ter que ninar ela. A criança, ela só se entrega ao sono, que é um ritmo biológico, quando ela se sente segura. Se ela está segura de que tem ali um adulto que vai atender milimetricamente as necessidades dela, ela se entrega ao sono. Então, lógico que num quarto compartilhado, numa cama compartilhada, isso facilita muito. Em relação, facilita e promove, né? É o que promove essa relação de atendimento, de confiança, de que eu sei que eu vou ser atendido em minhas necessidades. Ao desfraude, aí a gente tem aquele rodo de violências, né? Eu e a Priscila fizemos uma live ontem, que ficou muito boa, né? E a gente sabe que a ciência está mudando também em relação a isso, porque antes tinha que já investigar se tinha um refluxo vesicoureteral, se tinha uma bexiga neurogênica, teve aí, não, a gente nem pensava, será que teve infecção urinária também? Porque não desfraudou com 2 anos e meio, 3 anos, já tem que olhar, né? Hoje a ciência já traz ali o desfraude diurno até 5 anos e o desfraude noturno até 7 anos. Só que a gente também não olha para isso, a gente olha sempre para... É um ritmo biológico. Vamos observar o ritmo da criança. A Priscila já observou isso, e eu também na minha prática, né? Crianças que ficam usando fralda mais tempo, que sempre fazem cocô, ou pede a fralda para fazer cocô, porque às vezes é a única hora que a mãe para cuidar dela. A única hora que a mãe olha no olho dela. Então, ela sente, se eu sair daqui, o que eu vou ter? É nesse lugar aqui que estou e eu não posso ir. Então, não tem um amadurecimento emocional, não vai sair. E que a gente possa respeitar isso, né? Já está pulando com 2 pés, já está subindo escada, já está coordenando não sei o quê, mas não tira a fralda? Como assim? Pode tirar a fralda, pode tirar. Se é preguiça desse menino, está fazendo hora, está te manipulando, é só para ficar perto de você, né? Só para ficar perto de você, mas não tem você, hora nenhuma. Então, é uma maneira também que ele encontrou de estar conectado com essa mãe, tá? A gente tem que confiar, observar, facilitar. Tá fazendo xixi na cama à noite, facilita, né? Quer fraldinha, filho? Vamos pôr fraldinha, vamos tapar, a mamãe troca, não tem problema, vem para a caminha da mamãe, tem um pijaminha aqui. Isso não estraga, isso não é mimar, isso não é fazer super proteção. Quem somos nós de super proteger os nossos filhos, gente? Quem é a mãe que super protege? Não existe isso. A gente mal consegue proteger, quem dirá super proteger. A gente pode projetar. Então, aquela mãe que está o tempo inteiro em cima, ela está muitas vezes projetando. E ela está ali com medo e insegura o tempo todo. É uma mãe que está ansiosa, que está com medo, que está ali o tempo inteiro limitando mesmo, filho, controlando. É diferente, tá?
Em relação à alimentação, precisa mamar de 3 em 3 horas. Se a criança não quiser comer aquela hora, deixa passar fome, que uma hora vai comer. Eu falava assim, criança que tem comida em casa não passa fome. Então, eu falava, pode deixar sem comer, porque a hora que der valor para o alimento, nunca mais para de comer. Tudo repetindo vivências, experiências e violências. Se não comer, não tem sobremesa, né? A gente começa a usar recompensa, né? A gente fala a vida inteira, a sobremesa que é boa, a comida é horrível, mas vai ter sobremesa, aí é recompensa, né? E aí a criança só gosta de sobremesa porque, é lógico, tem um castigo antes de uma recompensa. O castigo é a comida, né? E a gente esquece, por que não pode ali comer uma frutinha perto da alimentação? Por que não pode de vez em quando? Não tô, depende da idade, tá, gente? Então, lógico que eu estou falando aqui, mas é só para a gente poder tentar olhar esses radicalismos que a gente leva para dentro do consultório. Em relação ao movimento, a criança tem que ser estimulada sempre, para sentar, para colar, para engatinhar, para andar. A criança não precisa ser estimulada. E quando, gente, presta muita atenção no que eu vou dizer, M. Pickler já trazia isso, né, do movimento, principalmente, é lindo ver a abordagem Pickler, né, como que essas crianças saem ali totalmente maduras mesmo para andar, para engatinhar, a partir do momento que ela realmente necessita, quando eu começo a colocar para a mãe, essa criança precisa andar, a criança precisa engatinhar, é prematuro, vai estimular todos os dias, põe de bruços 15 minutos, vira 15 minutos, eu fazia isso direto, pega um lençol e faz virar, vamos fazer fisioterapia para isso porque está atrasado. A gente não está confiando na natureza infantil. Eu sei o quanto é difícil para a gente fazer isso, porque a gente nunca confiou. A gente não confia na gente, quem dirá na natureza humana e na natureza infantil. Mas eu garanto, é um ritmo biológico, né? Então, pouquíssimas vezes, raramente a gente vai ver alguma patologia ali, e quando a gente sabe, tem outros sintomas, né? Então, se a gente confia nesse ir da criança no movimento, é maravilhoso. M. Pickler já dizia, o equilíbrio físico está relacionado ao equilíbrio emocional. E quando eu fico falando para a mãe para fazer exercício, vira para um lado, vira para o outro, engatinha, põe assim, a mãe fica tão neurótica que ela fica ali fazendo exercício o dia inteiro e não vê a criança, não observa a criança. Ela está ali num ritmo apressado que está mais desconectando ela da criança do que fazendo ela sentir a criança, né? Porque quando ela está sentindo a criança, ela está vendo que a criança está necessitando ir para uma etapa posterior, né? Não é deixar no tapetinho no chão a partir de 4 meses. Ah, deixa lá no tapetinho no chão e vai fazer sua comida, né? E aí a criança está ali. Porque se ela está estimulada no sentido de conexão, né? Uma pessoa que sempre fala com ela, que conversa com ela, está numa superfície mais durinha, né? Ela vai por si só buscando, né? E ela busca o movimento, sim, ela busca esse desenvolvimento motor, mas sempre primeiro respaldada pela segurança do cuidador. Ela olha para a mãe e vai. Ela olha para a mãe e vai. E a mãe fala assim, esse menino está me desafiando. Olha para você ver, doutor, ele olha para mim só para ele ir para a tomada, né? O quanto ele precisa de segurança, desse olhar da mãe para ir, né? E se é perigoso, que a mãe tire ele dali, né? Aí bate na mão, grita com a criança, né? É isso. Se nasceu prematuro, tem que estimular todos os dias, que é o que eu já falei, né? Se estiver fora do marco de desenvolvimento, tem que caminhar para o neuropediatra. As crianças do movimento, gente, eu recebo chamadas de prefeituras o tempo todo para ir lá falar com os médicos, porque as crianças todas estão tomando Ritalina e Risperidona, e remédio tal e remédio aquilo, porque o que acontece? Muitos médicos estão pressionados, sim, também, porque as escolas encaminham já com o diagnóstico, as escolas dão diagnóstico, os psicólogos da escola já reforçam o diagnóstico, aí chega ali para aquele médico que está ali no posto de saúde, atolado de paciente, que tem que atender em 15 minutos cada paciente, ele não vai, ele vai às vezes prescrever, né? Igual eu falei de uma cidade que me chamou, assim, é um senhor que está para aposentar ali e ele está passando ali para todo mundo remédio, 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 porque já vem caminhado da escola, ele só passa, né? Então é aquela coisa assim, como que o sistema vai também nos distanciando, né? Da criança, da família, do nosso sentir, daquilo que a gente entende como vocação, missão, profissão. É muito triste o que tem acontecido, né? Tem cidades que me chamam para falar que pelo menos 60% das crianças que frequentam
o posto daquela cidade estão tomando alguma medicação, um ansiolítico, ou antidepressivo, ou antipsicótico, né, ou remédio para TDAH, tem menino de 2, 3 anos aí, 2 anos tomando risperidona, 3 anos já tomando Ritalina, 3, 4 anos tomando Ritalina. Não tem como, gente. Não tem como, é desesperador. É esse surto aí que a gente está vendo coletivo, esse adoecimento coletivo, e a gente também adoecendo, porque também a gente aprendeu que a gente não pode cuidar da gente. Então, isso eu quero trazer com muita força para vocês. Um médico precisa, para poder atender em sã consciência, de autocuidado. A gente precisa diminuir nossa carga horária, a gente se anestesia com o trabalho. Quanto mais trabalho, melhor, porque menos eu fico em casa, menos eu aguento dor de cabeça, pelo menos eu aguento a dor de cabeça daqueles pacientes lá, né? É assim que a gente fala, pelo menos eu vou lá, atendo, fico lá no plantão o tempo inteiro, 24 horas, e não estou ouvindo ali a gritaria dos meus filhos, a briga dos meus filhos, o chororô, o marido brigando com um, o marido batendo no outro. Então, eu prefiro ficar aqui trabalhando, me anestesiando, fugindo do meu sentir, fugindo da minha realidade. A infância é a origem, e suas experiências impactam por toda a vida. Isso a gente não precisa ter dúvida. Comprem esse livro hoje, cliquem na Amazon, Mal Profundo, da doutora Nadine Burke Harris, é uma pediatra da Califórnia, uma pediatra jamaicana, que trabalha na Califórnia, que começou resgatando estudos científicos mais antigos, principalmente de 2 cientistas aí, Fellett e Anda, quem quiser pegar os estudos dele, tem estudo, muito estudo, só colocar no Google Fellett e Anda, Fellett com 2 T's, eu acho, e Anda, que é o sobrenome, né, dos 2 cientistas. Vão acessar estudos aí, muitos estudos. Esse livro é puro estudo científico, pura referência bibliográfica. Esse livro aqui da Suguerra também, que é uma psicoterapeuta, porque o amor é importante, cheio de referência bibliográfica, estudo científico também, para a gente ir respaldando tudo isso. Né? A gente tem na pós-graduação uma cadeira que é só trabalho científico, só estudo científico. A professora está aqui, que é a Priscila Xavier, que é uma pediatra também formada pela nossa escola, e vai ser nossa professora na pós-graduação. Então, todo pediatra tem que saber sobre estresse tóxico precoce da infância, todo pediatra tem que saber sobre trauma, tá? O que causam as doenças que vemos diariamente, as experiências adversas da infância. Ela, inclusive, tem um protocolo, né, das experiências adversas da infância, que a gente pode fazer, inclusive, no consultório, que dá uma pontuação, que já vai mostrar se a criança vai ter ali, diante daquilo ali, uma doença mental, uma doença emocional, uma doença física. Como as experiências vividas por esse profissional na infância impactam diretamente nos seus atendimentos, que é o que eu falei o tempo todo aqui, quanto a gente está anestesiado, quanto a gente é viciado em trabalho, quanto a gente é viciado em estudo, e o quanto isso nos tira da vida. A gente se apagou, né? A gente se apagou quando a gente escolheu a medicina mesmo, né? Porque todo mundo saía para aproveitar, ia para o barzinho, e a gente ficava estudando em casa, e depois a gente continua nessa mesma história. Lógico que a gente também nas festas enlouquecia, né, na medicina, porque era esse acumular de coisas que depois extravasava tudo, mas a gente se anestesiou, então a gente reprimiu, a gente não pôde sentir, então a gente está ali trazendo para o consultório toda essa dor, toda essa vivência, toda essa experiência. Então, quando a gente vê a criança, quando a gente realmente consegue ver a criança e dar voz para a criança que está ali dentro do nosso consultório, a gente também dá voz à nossa criança. E é uma explosão, né, de sentimentos e de emoções. Nossas falas e condutas aproximam ou afastam as mães dos seus filhos. Todas as vezes que vocês estiverem vendo uma conduta que afasta a mãe do filho, que afasta a díade, pode saber, vai estudar, vai procurar artigo, vai procurar desenho original do ser humano, vai procurar apego seguro, vai procurar aquilo que vai te respaldar realmente. E eu sempre falo, o que vai humanizar as nossas condutas não é o conhecimento, o que vai humanizar as nossas condutas é o nosso sentir. Saber que cada ser humano tem um ritmo, cada ser humano tem uma história, e o que vai nos conectar a esses seres humanos é também conectar com a gente mesmo. E como a educação positiva e a atualização científica na área de neurociências, comportamento humano, natureza infantil, inteligência emocional, o farão dar um outro sentido para a sua vida profissional. Eu falei que eu adorava, amava minha profissão, sem dúvida nenhuma, né? Meu consultório já era lotado antes da minha mudança, né? Eu nunca tive essa dificuldade de ter um consultório. Muito cedo
me arrisquei, tive coragem, fui para o consultório particular desde muito cedo, então, e fui tendo, eu falava que era sorte, agora eu sei que não é sorte, eu fui tendo competência e isso foi aumentando, sim, e eu trabalhei nos lugares certos, com as pessoas certas, encontrei as pessoas certas, sim, só que aí, quando eu mudo tudo, é óbvio que muitos me abandonaram e muitos chegaram, né? Porque muitos pais e muitas mães ainda não estão preparadas para isso aí. Mas eu tenho certeza que todos, inclusive que saíram de mim, foram tocados pelo que eu falei, e eu tenho certeza maior ainda, que o mais importante não é tocar os pais, mas é dar certeza para a criança que ela não é culpada de nada. E eu vou trazer uma frase para vocês, no finalzinho, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. A criança precisa de adultos responsivos, ir além do funcional. Ela precisa de adultos que a sintam. Nosso papel de adultos é o de facilitar e promover a relação de afeto e segurança para que a criança seja protagonista dos seus processos e caminhe em direção à sua autonomia e mais, da sua saúde emocional, física, psíquica. E toda criança saudável emocionalmente, né, que se torna um adulto saudável emocionalmente, é porque teve pais também que buscaram um amadurecimento emocional. E aí tem as referências bibliográficas dessa minha exposição aqui para vocês e de todas as pessoas que eu admiro aí. Eu tentei colocar os mais assim, né? Alice Miller, Essencial, comecem aí, podem começar pelo Drama da Criança Bem Dotada, que foi o primeiro livro dela, mas no princípio a educação é um primor. Não perceberás, é aí uma fala sobre, aí ela vem ali, porque ela é uma psicanalista, de origem psicanalítica, né, e ela vem questionando, ela vem ampliando nossa visão, ela traz a perspectiva da criança com muita força, então, Não Perceberás fala muito sobre aí o pecado original, traz uma visão, ela traz um olhar ali, né, da época, da Bíblia, de tudo que é reforçado aí também no patriarcado. Então, a gente fala, é um livro que aborda muito sexualidade, então é magnífico. O Mito do Normal, que é o do Gabor Maté, que está quase acertado para a nossa formação, ainda não, mas está quase em vias de, eu tenho certeza que vamos conseguir, né? A Doença como Linguagem da Alma da Criança, que me levou para um outro lugar também, O Povo Guarda as Marcas, é um livro fundamental para vocês terem também, que fala muito sobre trauma, traz as terapias de trauma, o Bessel, ele é um psiquiatra holandês, e é maravilhoso, ele formou em Harvard, é maravilhoso o trabalho do Bessel, né? Das sumidades maiores em trauma é Bessel e Gabor Maté. É Uma Civilização Centrada na Criança, que também é um livro maravilhoso da Laura Gutman, que precisa ter também a nossa professora na nossa formação, Amy Pickler, Porque o Amor é Importante, da Suguerra, e Mal Profundo, da Nadine. Conheçam o trabalho da Nadine, essa mulher revolucionária, né? Então, eu gosto de falar das mulheres revolucionárias, e aí tem várias mulheres revolucionárias, né? Alice Miller, Amy Pickler, Laura Gutman, Suguerra, então, recheado de mulheres revolucionárias. Nadine, maravilhosa. Tudo o que acontece na infância volta integralmente para a sociedade. E aí, prestem atenção nessa fala que é da testemunha auxiliadora, da Alice Miller. Então, prestem atenção, eu peço toda a atenção de vocês para essa frase, para esse parágrafo do livro No Princípio da Educação. Para que uma criança que sofreu abuso não se torne um criminoso ou uma criança adoecida, é necessário que, ao menos uma vez, ela encontre em sua vida uma pessoa que perceba claramente que não é a criança espancada e desamparada que é louca, mas sim as pessoas que a circundam. É nesse ponto que o conhecimento ou desconhecimento da sociedade pode ajudar a salvar a vida ou contribuir para a sua destruição. Aqui reside a grande possibilidade de os parentes, os procuradores, os juízes, os médicos e assistentes tomarem claramente o partido da criança e acreditarem nela. E mais, Alice Miller disse que a grande transformação do mundo não vai sair das universidades, vai sair de indivíduos corajosos, capazes de dar voz às crianças, de enxergar as crianças. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês, acabamos, daqui a pouco eu vou responder, o chat está cheio, mas eu vou abrir para vocês perguntarem, falarem. 9h30, ainda tem um pouquinho aqui de tempo, tá?
Vou falar um pouquinho da certificação e da pós-graduação da escola. Quero apresentar para vocês, porque isso aqui é o meu filho, né? O meu quarto filho é a escola, né? Somos 5 sócias, apaixonadas pelo que a gente faz. A gente transformou, todas nós transformamos a nossa nossa profissão em missão, né? Então, a gente tem a certificação em educação positiva, chancelada pelo MEC, dura 7 meses, começa em março, termina em outubro, 180 horas de aula, uma certificação muito completa. Você sai certificada internacionalmente em apego seguro, e sai também certificada como educadora parental pela Escola da Educação Positiva, tá? Não exige graduação, né? Qualquer dúvida que ficar aqui dessa apresentação, eu estou totalmente disponível, tá? Então, para vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Então, a gente tem uma ementa com todas as aulas, com todo o escopo do curso, são mais de 30 aulas, mais de 10 mentorias ao vivo, e temos aí o corpo de professores, né? A Clarissa, a Flávia, a Lívia, eu, Maia e o Hugo Monteiro, que é o nosso chefe aí da adolescência, né? Junto comigo. Então, essa preciosidade, esse cara fantástico, que tem várias formações, pós-doc, é maravilhoso, é autor do livro A Geração do Quarto. A pós-graduação em educação positiva, né, chancelada pelo MEC também, duração de 12 meses, é de março a março, 420 horas aula, então você não vai sair você não vai sair um educador parental que não sabe nem do que está falando, não, você vai sair um educador parental com muita profundidade, porque além do nosso curso ter conhecimento, tem vivência, tem ali o processo terapêutico também durante o curso. Então, a gente fez um curso assim maravilhoso, maravilhoso, o melhor, tenho certeza, a melhor formação em educação parental do mundo, sem dúvida nenhuma, tá? Então, a gente tem conteúdos exclusivos, tem a certificação em apego seguro, tem a certificação em adolescência, você sai especialista em adolescência, certificação internacional em apego seguro, tá? Faz o caminho de conexão, tudo que a gente tem na escola está aí dentro desse curso também, tá? Então, tenho certeza que vocês vão se deliciar com esse curso todo, vão se transformar, vão se tornar outros seres humanos, outros pais, outras mães e outros profissionais também, né? O mundo está se abrindo para isso agora, então vamos ser pioneiros, entre aspas, né? Já tem uma galera aí, a gente tem quase 500 alunos já formados pela escola, né? E a gente vai ter essas maravilhas aí, a Carol Arcari, o Hugo Monteiro, Laura Gutmann como professora, Chefali professora, Sheili maravilhosa, pastor Henrique Vieira, maravilhoso também, falar das violências em nome de Deus, traz uma visão maravilhosa, linda, né? Porque a gente trouxe ali dúvidas que aparecem sempre sobre versículos bíblicos, e a aula dele, fantástica, né? E nós cinco sócias, e tem a Priscila, que não está aí a fotinha da Priscila, tá? Que já está confirmada também para formação, ela que vai ser a nossa diretora de documentos científicos, ela que vai coordenar o TCC, que vai ser um TCC fantástico, sem estresse nenhum. Então, equipe, vamos colocar a foto da Priscila aí, que vai ser nossa professora de documentação científica e TCC. A certificação tem esse preço, 6.970, pós-graduação, 14.000. Aí tem parcelamento cartão, boleto, Pix, PayPal. Façam, não vão se arrepender, é o maior investimento que vocês vão estar fazendo na sua vida, mas eu falo que de todos os cursos que eu fiz para a gente sair disso aqui, né, todos os cursos que a Flávia fez, que Maia fez, que eu fiz, então, certificações internacionais, certificações nacionais, e a gente pegou e enxugou tudo, com toda a leitura, com toda a expertise, e transformou nesse curso. Quando a gente vai pegar e colocar no papel, é um valor inestimável, é um valor que é esse valor, é esse valor. Seja uma defensora da infância, então tem esse QR Code para falar com a equipe, qualquer dúvida que ficou aqui da apresentação, vocês podem entrar em contato com eles, tá? E aí tem aí as recomendações, tá, gente? Então, para poder saber a informação, então tem digite 1, digite 2, 3, 4, a gente está com uma equipe toda para atender vocês, e eu convido você a ser mais um defensor da infância, né? Somos aí nós 5 sócias, com muito amor pelo que a gente faz,
E a gente sempre gosta de falar que primeiro a gente vive nas nossas casas. E por a gente sabe que não é um caminho fácil. Primeiro a gente vive nas nossas vidas, dentro das nossas casas. Então tem muita verdade, tem muito amor no que a gente faz. E é isso. Deixa eu tirar aqui. Quem resistiu até aqui, tadinha da Pri, que está ali no fuso horário. Gente, me conta. E aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pri, você quer falar para você poder desligar e poder descansar? Você que é professora também, você quer falar um pouquinho da sua transformação, que é pediatra, que conheceu também lá a disciplina positiva, lá atrás, e agora tá nesse caminho junto? Conta aí para você poder descansar, porque você tem que acordar cedo, Pri é dona de casa, expatriada, então para a vida é uma confusão. Tudo, Ju. Ju, prazer imenso estar aqui com você. Que aula fantástica. Que aula maravilhosa. Gratidão, viu? Sempre. Vou tentar falar, né? Porque a gente está no... São 7h30 aqui, então é o horário que os meninos estão tomando banho, então que a demanda aumenta um pouquinho, né? Na vida de expatriada, esse horário sempre pega mais um pouco. Ah, então tá bom, porque eu achei que fosse 2 horas a mais. Então tá, Não, pode 2 ficar horas aí. a menos. 2 horas a menos. Mas, enfim, eu acho assim, um pouco da minha história que eu quero contar é que, bom, eu venho da pediatria tradicional, eu venho da educação tradicional. Dentro do meu consultório, com certeza, né, eu fui a pediatra que hoje eu enxergo a quantidade de violência que teve ali, né, desde dizer para a mãe tá tudo bem chorar, não precisa segurar no colo, pode deixar na maca, né, então são coisas que me doem, porque a educação positiva traz muita gente para o sentir da criança. Então, dizer isso aqui para mim causa dor, não é algo fácil de reconhecer essas violências, assim, eu reconheço, mas não é algo fácil de sentir, porque realmente dói muito. Ver o quanto essas crianças foram violentadas, né, no 3º dia para de chorar, enfim, foram muitas orientações que vieram de mim, que não foram nem aprendidas na residência, porque isso também a gente não aprende, são vivências que a gente vai captando ali no nosso dia a dia e a gente vai aplicando de forma muito automática, né? Porque a gente quer sempre ser o dono da razão e dar uma resposta para as mães o tempo todo, como se a gente tivesse que ter resposta para tudo, e não é bem isso que acontece. À medida que o tempo foi evoluindo, com a minha expatriação, eu comecei a me conectar mais com a minha maternidade, né? Foi aqui que eu me descobri mais como mãe, porque eu vivia muito no automático. Entrei na pediatria integrativa, que aí eu já conheci, né, Amy Pickler, já conheci a pedagogia Waldorf, então eu já fui entrando nesse mundo, Maria Montessori, mindfulness, então tudo que a gente vai entrando ali, praticando dentro da pediatria integrativa, que é um universo maravilhoso. E Deus colocou na minha vida a Ju, né, conheci pela rede social, e comecei a ver que tinha muita coisa que eu ainda precisava mergulhar, né? E aí foi quando eu cheguei à conclusão de que eu não fiz educação parental porque eu fiz pediatria, né? Agora eu sou pediatra porque eu sou educadora parental. Então a educação parental e a educação positiva me trouxe uma visão de pediatria totalmente diferente do que são as doenças da infância, tanto físicas quanto emocionais, do quanto o meu olhar voltado para a criança, ele é diferente hoje. Hoje ele é da criança, ele era dos pais, né? Ele era. Eu me identifico muito com a sua fala, Ju, sempre me identifiquei, porque, nossa, como você é doce, como você é amorosa, como você é queridinha, porque sempre tinha resposta, né, para os pais, eu sempre dava razão para eles para muitas coisas. E hoje eu peço desculpas, né, para os pais que ainda tenho contato, que ainda me seguem na rede social, o quanto eu fui violenta e o quanto eu fui violenta também dentro de casa com os meus filhos, né, porque essa violência não vai só para o consultório, né, a gente pratica muito dentro de casa. E a educação positiva me trouxe para um olhar totalmente diferenciado, assim, em relação ao que é realmente saúde e principalmente o que é realmente salvar uma vida, né, a gente não precisa estar dentro de uma sala de emergência, né, ligado no nosso automático, virando plantões de 24, 48, 72, que eu achava o máximo fazendo isso. E hoje eu sei o quanto eu realmente conecto com a minha essência, quando eu me reconheço a minha criança interior, né, a Clá traz muito isso na formação,
E essa conexão é o que me faz conectar verdadeiramente com o humano. A gente vem durante a faculdade de medicina para ajudar outros seres humanos, mas o que a gente mais desconhece é sobre a natureza humana dentro da residência, dentro da faculdade de medicina. E é o que a educação positiva traz, né? Porque para a gente acessar seres humanos, a gente precisa entender sobre a natureza humana, a gente precisa saber sentir a gente mesmo e a gente precisa saber sentir um outro. A gente precisa entender sobre apego seguro, né? Então, neurociência, né, do ponto de vista da criança, o quanto, né, eu vou ficar aí com a disciplina das certificações científicas, que são maravilhosas, que trazem muito esse olhar, a ciência, a neurociência já traz muito isso para a gente, mas de nada adianta a gente trazer vários artigos aqui se a gente não estiver conectado com o que verdadeiramente importa, né, Ju? Então, é muito além dos papéis, do que tudo traz, né? É o sentir mesmo essa nossa natureza humana, o que pulsa aqui dentro, né? O que a gente veio para ser e essa missão que cada um tem, eu tenho certeza absoluta que cada um que está aqui sentiu aí durante essa sua aula maravilhosa, a essência do que é uma missão na vida, né? Gratidão, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Você falou aí, eu lembrei de uma coisa que a Nadine traz aqui, né? E eu acabei não achando. Malu escovar dente para dormir. Vocês ouviram, Alexa, né? Eu tentei silenciar, não teve jeito. Colocando... 23 anos de Luanda AVL no Spotify. Alexa, pode parar. Gente. Alexa, para. Eu pedi para ela ficar calada até as 22h30. Ela não me obedeceu, Cecília. Completando o que a Pri trouxe aí, o Mal Profundo, a Nadine traz uma fala que ela sentiu que ela começou a salvar vidas, né? Então, ela fala assim, eu senti que todas aquelas ressuscitações cardiopulmonares que eu fazia, né? Que todo aquele trabalho na urgência não era salvar a vida, né? Ela percebeu que salvar a vida era realmente dar voz, né? À criança que vinha até ela. Então, como que é poderoso isso, né? Porque ela fala assim, eu não posso ter certeza que aquela pessoa que eu salvei o coração, o pulmão, né, os dados vitais, ela realmente teve vida depois dali. Mas as crianças que passaram por ela e que ela alertou os pais, que ela acordou os pais, ela tinha certeza que tinha salvado vida. Então, é para vocês entenderem o poder de tudo isso, né? Índy, você quer falar? Obrigada, Pri. Pode ir, viu? Boa noite. Não, na verdade, tinha uma pergunta no chat que eu achei que seria bem bacana da gente falar. Fala, me ajuda. Ela pergunta a diferença entre educação positiva e disciplina positiva. E eu achei que a Pri falando, né, sobre toda a história, e você também sobre qual era a pediatra Ju Franco antes e depois da educação positiva, acho bacana diferenciar a disciplina positiva da educação positiva. Aí eu até falei durante a aula justamente esse caminho, né? Porque a disciplina positiva, ela é uma filosofia que tem a base no respeito, na conexão, mas ela é uma forma de educar, uma filosofia que tem as ferramentas. E o que a gente observou, o que eu observei, por que eu falei assim, não dá certo com todo mundo? Porque a gente precisa analisar cada ser humano no seu ritmo, na sua história. Então, eu comecei a ver que não adiantava você aplicar ferramentas, porque muitas vezes se aplica ferramentas, por exemplo, eu aplicava perfeitamente as ferramentas, né? E comecei a ver que algumas coisas não iam do jeito que eu esperava. Então, eu comecei a pensar que eram ferramentas, e são ferramentas de... Tem que ter cuidado para isso, porque eu não posso negar o meu caminho, né? Começou lá da disciplina positiva, mas são ferramentas que, de alguma forma, manipulam a criança. É um exercer também de poder, porque quando eu aplico uma ferramenta da disciplina positiva, eu já estou visando que essa criança fique bem comportada, fique obediente, escolha entre lá as 3 escolhas, né? E quando a criança não quer nenhuma das 3 escolhas, e aí? Né? E quando eu dou 3 opções e a criança não quer? E quando a criança, eu faço ali reunião de família e aquele adolescente não está colaborando? Então, eu comecei a ver as fragilidades que você tá ali com uma teoria linda, mas na prática é muito diferente porque precisa do seu sentir. A criança precisa sentir emocionalmente essa mãe.
A criança precisa sentir que essa mãe está ali com a intenção única de se conectar a ela. Com a intenção única de olhar para ela, de dar voz a ela, de percebê-la. Ela tem que continuar sendo autêntica. Né? A criança tem essa necessidade da conexão e da autenticidade. E às vezes ela não vai. Não adianta eu falar, conecta e corrige. Eu já estou me colocando num lugar de hierarquia para essa criança. Corrigir o quê? O comportamento. Esse comportamento não é comunicação? Então, a gente pega todas aquelas ferramentas, tem coisas que vão nos servir, tem coisas que não, mas só vão servir quando tiver emoção, quando tiver boa intenção, quando tiver a intenção de se conectar verdadeiramente com aquela criança. Porque se a intenção é fazer com que aquela criança colabore comigo, coopere comigo, atenda às minhas necessidades, atenda os meus desejos, eu vou estar indo contra a natureza da criança. E uma hora isso vai vir em forma de violência. O que eu planto aqui com as crianças, eu vou colher lá no futuro, não tem jeito. Se eu estou indo contra a natureza infantil, eu vou colher violência. Porque é como se eu estivesse ali sofrendo violências diárias, frustrações diárias, né? Outra coisa importante, criança e adolescente, para se tornarem adultos fortes e saudáveis, não precisam de pais que infringam violência, frustração. E isso é coisa ultrapassada, né? Que veio de não sei de onde, porque não tem nada a ver com ciência, tá? Resiliência vem dessa mãe sensível, desse pai sensível que corregula essa criança, que corregula esse adolescente, até esse cérebro estar maduro o suficiente para poder se autorregular. A vida já é uma eterna frustração. O nascer é uma frustração. O não ter, não poder ir atrás do próprio alimento é uma frustração. O não conseguir ficar ali longe da mamãe já é um sofrimento. Ou a mamãe sair para trabalhar enquanto eu preciso dela já é outro sofrimento. O adulto dizer a hora que eu preciso comer, a hora que eu não preciso comer já é outro. Então, frustração é o tempo inteiro. Eu preciso pensar que o meu lugar é de observação, facilitação e de menos interferência possível na natureza dessa criança, tá? E é isso. Mais alguém, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, mas eu acho que não. O chat são só as minhas alunas aqui falando bem de mim. Ainda bem que eu tenho vocês, né? Alana, real e assustador. Real e assustador, Alana. E depois que a gente entra em contato com esse conhecimento, a gente não para mais. Não para mais. Se é para eu indicar para vocês, não quero nem correr esse risco, mas tem um livro também maravilhoso do Peter Levine aqui, que também é um fera, mas assim, comprem esse para ler agora nas férias de dezembro e esse para ler nas férias de janeiro. Aí depois vocês compram o Bessel e a Suguerra, porque esse aqui já é ótimo início aí. Minha mãe dizia que me criou achando que o calor do corpo da mãe fazia mal à criança. Alana, exatamente isso. Porque a gente foi ensinado, orientado a afastar esse filho da gente. E, principalmente, vocês podem observar, a gente vai buscar carinho do filho, beijinho, abracinho, quando o filho está atendendo às nossas necessidades. Quando o filho mais precisa da gente, quando ele está no medo, na raiva, na tristeza, a gente despreza, a gente foge. Vai lá para o seu cantinho da calma. Vai lá para o cantinho da calma, quando você estiver bem para atender minhas necessidades, você volta. Né? Porque eu estou aqui, vazia. Cresci com uma infância, uma adolescência que não foi preenchida. Eu estou aqui vazia e o meu filho vem disputar comigo. Não, quem manda é o adulto. Não, é o adulto que manda. Não, eu preciso primeiro buscar autocuidado, preciso primeiro ir para o salão, para a academia. Não estou falando que é isso não, tá, gente? Porque isso nem é autocuidado. Eu preciso isso, eu preciso ler, preciso fazer esse curso. Aí quando eu estiver bem preenchida, eu posso dar para o meu filho. Não, a criança, ela não tem necessidades, é para ontem. É uma loucura. A gente fica sobrecarregada? Fica. Dói. É difícil? É. Por que escolheram logo nossa geração, né, para tomar consciência disso? E que bom, né, que a gente pôde tomar consciência disso e fazer com que os nossos filhos, o peso deles fosse menor que o nosso. Que bom.
E é isso, a gente não para nunca mais de estudar sobre isso, e não é só no estudar, tá, gente? Não é só o racional que a gente vai trabalhar aqui, porque médicos já usam muito esse racional, né? As enxaquecas dos médicos, eles acham que é por causa de plantão noturno, né? Não. É por causa de ficar tentando prender tudo no racional e não sentindo, não sentindo, não sentindo, né? É isso. Eu acho que deu, né, gente? Quero agradecer a presença de vocês. Camila não quis falar nada. Camila quer falar alguma coisa? Eulálio também está aí. Tem as psicólogas que estão sempre comigo. Dene também está escondidinha aí. Dene, você abriu, depois fechou. Dene César é um cardiologista, né, Dene? E fez a educação positiva. Então, é um médico que mudou também completamente a abordagem dele. E ele fez até uma pergunta, né, de como um médico que não é pediatra, né, pode levar a educação positiva para dentro do consultório. Na verdade, ele já leva maravilhosamente bem, porque ele consegue ver todo ser humano que passa por ele de uma forma muito generosa. Porque ele Não, consegue ver, ele eu tô, consegue ver a criança que está dentro dele, né? A criança que está em cada paciente que vai até lá. Só que ele começou já a ver que as hipertensões, as diabetes, as arritmias, tem tudo uma história lá da infância. E que esbarrou na história dele também, né, Dene? Você quer falar alguma coisa? Dene também veio para a escola por causa dos filhos, né? A porta de entrada geralmente são os filhos. Foi. Oi, Ju, tudo bem? Boa noite a todos Tudo bem, vocês. boa noite. Mas é exatamente isso. Acho que eu digo sempre que nós homens, nós acordamos por dois motivos. Ou é pelo amor ou é pela dor. Eu, assim, esbarrei, eu já imaginava de tudo isso, só que às vezes a gente é muito cético, o negócio falou durante a apresentação, nós somos ainda um pouco mais cético na área da medicina, e quando nós tivemos desafio com os nossos filhos, a gente acordou para esse novo olhar, essa quebra de paradigma. E a parentalidade nos trouxe, de certa forma, que a gente olhasse um pouco mais tanto para nossa criança quanto para as outras, né? E aí você falou da questão da cardiologia. Hoje eu acho que 100% dos meus pacientes adolescentes que chegam dentro do meu consultório por algum motivo de sintomas cardíacos, eles têm alguma coisa da infância não resolvida, um trauma importante que a gente tem que resolver. Então, esse olhar mudou muito o meu consultório, mudou muito a minha prática médica. Graças a Deus, graças a você que mostrou esse caminho para a gente. Obrigado de coração mesmo. Obrigada, Dene. Muito obrigada por estar com a gente nessa. Camila, quer falar? não, eu estava com a porta aberta e aí a minha filha está dormindo, então a gente fica só bem. Eu já fico quietinha geralmente, mas a gente fica só quietinha. Eu até te mandei uma mensagem esses dias, porque eu recebo muito feedback, né? Eu sou psiquiatra e aí eu atendo as nossas crianças feridas, né? Porque eu atendo só adulto, mas eu tenho visto cada vez mais como realmente muito mudou a minha prática, a minha conduta, o meu jeito de olhar já era aquela coisa que se fala, né? Ai, já era amoroso, mas agora ele realmente está diferente, né? Eu fiz a formação com vocês, eu entrei ali faz pouco tempo pela minha filha, porque eu precisava entender algumas coisas a mais e a gente fica procurando, né? E aí, realmente, assim, como mudou? Como essa visão e essa riqueza e essa potência que vocês trazem, ela é incrível. Como mudou tudo, sabe? Mudou tudo. Ainda tem muito para mudar, mas como eu vejo assim, hoje eu fiz atendimentos de 2 adultos, mas quanto isso foi baseado na criança da casa dos filhos deles mesmo. A gente olha para eles, mas a gente busca ali atrás poder ajudar aquelas crianças que nem estão na consulta, que nem são os meus pacientes, mas assim, o quanto dá para daí a gente entrar ali por trás, sabe? E fazer esse help que eles precisam ali e que vai salvar aquelas crianças que estão crescendo também nesse ambiente, com esses pais que eu posso cuidar, que eu posso ajudar, sabe? Então, assim, incrível mesmo. Eu só agradeço muito. Só queria falar isso.
E eu também só agradeço, Camila, de você ter passado pela escola, também eu agradeço cada médico que passa pela escola, cada psicólogo, cada ser humano que passa por esse conhecimento, porque eu tenho certeza que a progressão, né, do que a gente faz, então, o ser humano muda, né? O ser humano que chega até nós muda. Depois desse curso, todas as pessoas mudam, então o olhar muda. Então, é uma coisa que tem uma proporção que a gente não imagina, mas é uma forma de olhar diferente, é uma forma de sentir diferente, é uma forma de acolher diferente, né? A gente olha para as pessoas com um outro olhar completamente diferente. O mundo muda, né? Porque a gente mudou primeiro. Eu falo assim, esse autodesenvolvimento, essa autoeducação fazem o mundo mudar, porque o nosso mundo muda primeiro, né? E é maravilhoso mesmo. E eu quero agradecer vocês, para a gente não passar muito da hora, já tem 2 horas que a gente está aqui. Quero só agradecer muito a presença de cada um. Quem tiver a oportunidade, façam a inscrição, façam o curso, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, que vai mudar toda a perspectiva e vai salvar muitas crianças que passarem por vocês. Eu tenho certeza absoluta disso. E a gente precisa mudar esse mundo, porque esse mundo está muito doido, está muito louco. A gente está desenfreado, todo mundo está adoecido. A gente está com pressa, correndo o tempo todo, né? A gente não para sentir, a gente não sente os nossos filhos, a gente não sente os nossos companheiros e companheiras, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo, e a gente está sendo fiel a essa infância de sobrevivência que a gente teve. Então, obrigada, gente, boa noite. Obrigada.